Ok, vamos lá começar mais um webinar do eDirectory. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Emerson Travalini, aqui do Departamento de Marketing da Arca Solutions, desenvolvedora do eDirectory. E comigo hoje está também o Gabriel Militão, do Departamento de Marketing. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Emerson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. E também o Felipe Guzzo, do nosso Departamento Comercial, que está sempre dando um apoio para a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, Emerson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Ok, vamos lá. Aqui estão os nossos contatos, não é? Então, o meu e do Gabriel, quem tiver mais alguma dúvida sobre este tema ou sobre o Directory, dúvidas em gerais, podem entrar em contato com a gente. Lembrando que esse webinar será gravado e vai ser postado no nosso blog na segunda-feira, junto com os materiais adicionais que a gente vai falar aqui nesse evento. Bom, falando sobre o evento, temos aí ainda a agenda aberta para setembro e outubro. Daqui 15 dias, vamos falar sobre os banners do eDirectory. Então, como funciona o sistema de banners e como melhor aproveitar esse recurso para gerar receitas adicionais para o seu projeto. E no dia 4 de outubro, melhorando a experiência do usuário. A gente vai mostrar como usar um software externo para mensurar as atividades dos usuários dentro do seu site e entender melhor como ele está sendo consumido e, a partir daí, planejar as melhorias para deixar o seu site cada vez melhor para os seus usuários e anunciantes. Bom, e para quem é novo aqui, um pouco mais sobre o eDirectory, é o nosso software, não é? Que se adapta às mais variadas ideias e nichos para guias de negócios, portal de empresas, portal de classificados e muito mais. Ele é altamente personalizável, porque tem um editor de páginas que funciona com widgets de arrastar e soltar e que você pode criar exatamente aquilo que o seu usuário está buscando. Ele tem também um construtor de aplicativos nativos integrado que transforma o seu projeto em aplicativos disponíveis nas lojas oficiais do Google e da Apple. Temos uma equipe interna de customização que pode fazer qualquer modificação de design e funcionalidades, assim como também disponível a compra do código-fonte, caso você queira hospedar o sistema no seu servidor e fazer as alterações por conta própria. E quem tiver dúvidas, fala com o Felipe, fala com a gente, peça uma demonstração do eDirectory. Bom, e vamos lá. Hoje o nosso tema é como criar uma proposta de valor. Este é um tema de vendas que vai ajudar vocês a se conectarem melhor com seus anunciantes em potencial. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre essa diferença entre valor e preço, entender o que é uma proposta de valor, como trabalhar o destaque das vantagens de um site de nicho, como construir um discurso de vendas persuasivo. Vamos dar um exemplo real e um genérico sobre essa construção da proposta de valor e como materializar a sua proposta de valor criando um Media Kit, que é um PDF, um PowerPoint que você envia para os seus anunciantes em potencial para conhecerem mais sobre o seu projeto e assim forçar um pouquinho o processo de vendas. Primeiramente, mais importante de tudo, valor não é preço. Então, o preço é o valor monetário que um cliente deve pagar para adquirir um serviço ou produto. Ele é um número objetivo e específico, enquanto o valor é a percepção subjetiva que o cliente tem sobre os benefícios que o serviço ou produto oferece em relação ao preço que ele deve pagar. Então, essa percepção ela pode variar de cliente para cliente e é influenciada por fatores como qualidade, marca, experiência, necessidade e o contexto de uso. Então, sempre que vocês forem abordar os seus anunciantes em potencial, tenham isso em mente. Valor é uma coisa e o preço é outra. O valor é aquilo que não é tangível, é a percepção que ele tem sobre os benefícios daquilo que ele está comprando. E o que ele compra tem um preço, mas o valor é algo subjetivo e que vai muito além do valor, né, do número que ele está pagando pela assinatura. E a proposta de valor? Ela é uma declaração clara que comunica os benefícios que o seu serviço oferece aos seus clientes, ou seja, os seus anunciantes. E ela responde basicamente a seguinte pergunta: por que alguém deveria escolher anunciar no seu site e não em outro lugar? Então, uma proposta de valor clara e bem articulada é fundamental para convencer anunciantes a investir no seu site. Quando sua proposta de valor é sólida, você antecipa e resolve dúvidas antes mesmo que elas sejam levantadas pelos clientes em potencial.
E uma proposta bem construída sempre vai ter esses 3 elementos dentro do discurso, né? Os benefícios. Quais são os principais benefícios que o seu site oferece? A solução, que é o seu site, né? Que problema específico o seu site resolve para os anunciantes? E o diferencial, o que faz o seu site se destacar dos concorrentes? Então, aqui a gente já deu um resuminho disso. Os anunciantes vão ter dúvidas sobre o seu projeto, sobre o que ele traz de benefícios e o porquê ele deve ser escolhido. Então, sempre tenha na ponta da língua essas três perguntinhas para na hora de abordar os seus clientes, na hora de construir a sua proposta. E as vantagens do site de nicho? Qual que é a diferença de um site genérico, de uma rede social, para um guia específico, para um portal de anúncios? Exatamente isso, é a segmentação precisa que ele tem. Então, ele não é um site genérico que você pode encontrar de tudo e fazer qualquer coisa. Eles são sites focados em uma audiência segmentada. Então, sites de nicho oferecem uma audiência altamente segmentada, seja por região ou por interesse, e que é extremamente valioso para anunciantes que buscam alcançar um público específico. E ele tem a relevância. Anunciantes, eles preferem investir em plataformas onde sabem que o seu público-alvo está presente e engajado. Então, uma empresa de desentupimento não vai querer anunciar num site de saúde e bem-estar. Esses são interesses conflitantes. Então, quanto mais segmentado é o seu projeto, maior segmentado é a sua audiência e vai despertar maior interesse naquele grupo de anunciantes específicos. Então, ter em mente essas vantagens que o seu segmento de atuação tem é importante também para construir a sua proposta de valor. O discurso de vendas persuasivo. Bom, persuasivo é aquilo que nos persuade, que nos convence a tomar uma determinada atitude. Então, esse discurso de vendas é aquilo que leva o cliente realmente a acreditar em você e acreditar que o seu produto vai resolver o problema dele. E também é importante, né? Não só ter o discurso, mas também ter a prática, conseguir oferecer aquilo que ele está buscando. Então, a comunicação dos benefícios é essencial nesse momento de construção do seu discurso. Então, foco nos resultados. Ao apresentar o seu projeto a potenciais anunciantes, foque nos resultados que eles podem esperar, como o aumento de leads, né, de pessoas interessadas em adquirir os produtos e serviços que eles vão oferecer, o engajamento, que pode ser desde o contato via WhatsApp, o contato, né, via mensagens por e-mail, aproveitar uma das ofertas que eles podem publicar no site, engajamentos e conversões. Tudo isso conta para você oferecer como os resultados do site que vocês têm. Evidências e provas. Então, utilize dados e estudos de caso com clientes reais para mostrar como eles estão se beneficiando ao anunciar em seu site. Então, não adianta apenas prometer, é preciso também entregar resultados reais. E para construir esse discurso, você tem algumas técnicas que você pode colocar para a construção desse texto. E lembrando que esse texto pode ser o texto que você vai falar para eles no tete-a-tete, é o texto que você vai usar para construir uma apresentação, é o texto que você vai utilizar nas suas postagens de rede social, é o texto que você vai utilizar dentro do seu site, nos bloquinhos que a gente chama lá de chamadas para ação, que leva a pessoa a fazer um clique ou anunciar no seu site. Então, o texto está presente em todos os elementos da comunicação. Então, a criação de urgência. Então, incorporar elementos que criam a urgência, como ofertas limitadas no tempo ou descontos exclusivos para novos anunciantes. O valor percebido, ou seja, de novo, não é o preço, é o valor percebido. Enfatizar como os recursos do seu site superam o investimento, mostrando um excelente custo-benefício para os anunciantes. Como a gente sabe que as pequenas empresas não têm tempo, às vezes nem recursos, para manter um website, para manter um servidor de e-mail, para ter uma comunicação clara e eficaz com todos os elementos da empresa dela num só lugar, isso é o valor percebido. Então, ela não precisa criar site, criar servidor de e-mail, ficar preocupada com outros elementos, com outras divulgações, porque ela já tem tudo aquilo ali de uma forma simples e centralizada. Isso é um valor percebido.
E exemplos práticos, né? Então a gente vai explorar aqui algumas frases de impacto e abordagens que você pode usar para persuadir seus clientes em potencial. Então é usar um pouco da psicologia na hora de construir essa persuasão. Então, frase como alcance seu público-alvo no momento certo, no lugar certo. Ela vai destacar a eficiência de segmentar e alcançar consumidores específicos, ou seja, de nicho, enquanto estão mais propensos a tomar uma decisão de compra. Então, ela está na página de anúncio da empresa, ela vai ver avaliações, vai ver resultados, pode ver vídeos, pode ver ali produtos e serviços que a empresa oferece, classificados associados e tudo mais que o eDirectory permite colocar na página de anúncio da empresa, são coisas que vão influenciar nessa decisão de compra do seu visitante. Converta mais visitas em vendas com o nosso sistema otimizado para resultados. O que se traduz isso, né? Ela vai enfatizar a capacidade da sua plataforma e transformar esse tráfego em clientes, porque ela está destacando os principais benefícios e recursos dessa empresa em específico, né? Sua marca em destaque, conquiste mais visibilidade e autoridade no seu nicho. Ela apela para esse desejo de destaque, porque existem diversas empresas nas diversas categorias que você pode trabalhar. Mas qual é que vai estar em destaque? Aquela que aparece primeiro. Todo mundo quer aquele lugar. E para esse lugar de destaque, você consegue cobrar mais para dar esse destaque para o anunciante. Então, toda empresa quer um destaque. Você consegue oferecer esse destaque com o seu eDirectory. Aproveite cada clique, transforme visitas em engajamento real. Então, tem diversas áreas no site que ela pode clicar para entrar em contato com essas empresas. Então, esses cliques se traduzem futuramente em vendas para os seus anunciantes. Ofereça mais do que um anúncio, entregue uma experiência completa para seus clientes. De novo, você está ressaltando aqui os diversos elementos presentes na sua página de anunciantes, que pode ser personalizada com campos específicos e detalhada de acordo com cada categoria. E isso vai proporcionar uma experiência fantástica de valor para o seu público-alvo. Então, o anunciante que procura informações específicas sobre uma empresa ou sobre uma categoria, uma segmentação, você consegue colocar isso lá também e criar essa experiência. Conecte-se diretamente com clientes prontos para comprar. A gente sabe que todas as pessoas hoje em dia buscam a internet para encontrar informações sobre empresas. Então, usar com sapiência o recurso de avaliações de empresas no seu site é algo que vai trazer essa decisão de compra muito mais próxima. Então, para quem está em dúvida, ou para quem está analisando alguma empresa, algum prestador de serviço, é o momento que ele está propenso a comprar, a fazer um agendamento. Então, é isso que tem o seu site como diferencial para você destacar no seu discurso de vendas. Seja a escolha óbvia, posicione sua marca onde o seu público já está. Então, ou seja, você está destacando que você tem essa audiência, que é o que você tem de mais valioso para oferecer para os seus anunciantes. Então, ela já sugere isso dentro dessa frase. Anuncie onde os resultados são medidos em crescimento, não apenas em cliques, ou seja, você está focando aqui nos resultados. Então, se você tem um tráfego forte, você tem ali os diferenciais, os pontos clicáveis da página do anunciante bem visíveis, isso é o que traduz, né? O tráfego em cliques e os cliques em resultados futuros. Destaque-se em um mar de concorrentes. Nossa plataforma coloca você na frente. Então, ela enfatiza a vantagem competitiva da sua plataforma, porque ela tem toda a parte de SEO, de potencialidades de atrair tráfego orgânico no Google, de indexar as páginas, indexar os resultados com base no nome da empresa ou na categoria, entre outros elementos que você deve trabalhar no seu SEO, para conseguir também colocar isso como vantagem competitiva e destacar esses pontos no seu discurso de vendas. Bom, tem uma pergunta aqui da Paola. Para um site que está se lançando do zero, vale a pena oferecer um período de testes do pacote Diamante grátis por um tempo limitado? Sim, esse é um dos pontos, uma das vantagens que o Directory oferece quando conectado com o Stripe, que é a possibilidade de você oferecer o teste gratuito. O teste gratuito é interessante porque ele vai permitir que o anunciante coloque várias outras informações
dentro do anúncio da empresa e que depois desse tempo essas informações vão continuar lá, porém vão ser desabilitadas porque ele voltaria para um plano um pouco mais abaixo. Então essa diferença de, eu tinha um pouco mais, mas agora eu tenho um pouco menos, não estou tão visível, pode criar essa sensação nele de querer, né, ter uma página mais completa. Então é uma estratégia sim de conseguir novos anunciantes, é uma questão de trabalhar, né, a entrega desses resultados. Então, como eu disse, o mais valioso é você conseguir tráfego. Então, se basear com o SEO, com a atração de tráfego orgânico, com a divulgação do seu projeto em redes sociais, ou mesmo fazer uma divulgação paga, seja ela online ou offline, para o seu nicho, para a sua região de atuação, é algo que vai fazer a diferença. Então, tem um outro webinar que a gente fala sobre precificação para guias e portais, que a gente começa dizendo que primeiro você precisa criar a audiência, criar o tráfego. Ninguém vai querer anunciar, nem que seja gratuitamente, um site que não tem conteúdo, com um site que não tem tráfego. Então, primeiro é preciso conquistar uma audiência, para aí sim a gente conseguir pensar em monetizar a sua audiência. Mas os recursos de teste grátis é uma ferramenta adicional muito importante para esse momento. Bom, um exemplo real aqui de proposta de valor. A gente analisou aqui o Zap Imóveis, que é um portal também de imóveis que trabalha dessa mesma forma. Ele reúne diversos anunciantes e conecta, né, a oferta com a demanda. Então ele já tem um slogan logo de cara que traduz, sintetiza essa proposta deles. Encontre o imóvel perfeito, uma plataforma confiável para compra, venda e aluguel de imóveis no Brasil. Então ele já fala sobre para que ele veio. Então, qual que é o benefício dessa proposta de valor? É isso, Zap Imóveis conecta compradores, vendedores e locatários a uma ampla variedade de imóveis em todo o Brasil, oferecendo uma experiência de busca personalizada e eficiente, que nada mais que é bem parecido com o que qualquer outro guia e portal também oferece. A solução que eles oferecem. A plataforma oferece ferramentas avançadas de pesquisa, filtros detalhados e avaliações de imóveis, permitindo que os usuários encontrem exatamente o que procuram de forma rápida e segura. Apesar desse texto estar focado no usuário final, que os anunciantes procuram é exatamente isso, ser encontrado pelos usuários de acordo com aquilo que eles buscam. E o diferencial do projeto, com um extenso banco de dados de imóveis e parcerias com as principais imobiliárias do país, Zap Imóveis se destaca por fornecer informações atualizadas, imagens de alta qualidade e um atendimento ao cliente de excelência. E por que isso se mostra eficaz ao longo do tempo? Porque ele tem uma segmentação e personalização. Zap Imóveis permite que os usuários filtrem imóveis com base em critérios detalhados, como localização, preço e características específicas, tornando a busca mais eficiente e direcionada. Tem a confiabilidade. A plataforma acaba sendo reconhecida por sua credibilidade no mercado imobiliário, oferecendo informações precisas e confiáveis, o que aumenta, né, a adesão dos usuários na hora de tomar decisões importantes, ou seja, a decisão de compra. Tudo isso está relacionado quando a gente pensa na proposta de valor para um guia e portal. E as parcerias estratégicas, através de colaboração com imobiliárias renomadas, a Apimóveis garante essa vasta oferta de imóveis, ou seja, conteúdo, o que amplia as opções para os usuários e fortalece sua posição como líder num mercado, numa segmentação e um nicho. E agora a gente vamos pensar aqui num guia genérico, né? A gente tomou como exemplo aqui um guia de saúde e bem-estar. Então, seu guia completo para saúde e bem-estar. Encontre profissionais e serviços de qualidade na sua região. Região a gente está de novo. É um nicho, uma região geográfica, enfim, de acordo com um projeto específico. Benefício: ajudamos pessoas a encontrar os melhores profissionais de saúde e bem-estar próximo da sua localização, de forma rápida e confiável. Nosso diretório conecta profissionais e clínicas a pacientes que buscam serviços de saúde específicos, aumentando sua base de clientes e a retenção.
Diferencial: oferecemos perfis detalhados dos profissionais, incluindo avaliações dos pacientes, vídeos informativos e artigos especializados, tudo em um só lugar. Então, de novo, vocês têm aqui aquela proposta de valor focada para o seu nicho. E por que isso é eficaz? Porque ela tem relevância, então a proposta de valor é clara e diretamente relacionadas às necessidades dos usuários que buscam serviços de saúde confiáveis. Ninguém quer achar um profissional meia-boca, ele quer um confiável. Então, o que traz essa confiabilidade? As avaliações dos outros usuários. E com isso torna o portal uma escolha natural para quem quer anunciar. E esse conteúdo rico, então, saber trabalhar a página de detalhes de anúncios, colocando esses campos personalizados, sabendo trabalhar os elementos, é o que vai fazer o seu portal não só atrair mais visitantes, mas também mantê-los engajados, o que melhora a eficácia dos anúncios. Então, com avaliações, com destaques, com acessos, esses elementos vão fazer esses anúncios se destacarem nas diferentes áreas do seu site, com os widgets que a gente coloca, não é? E como agora a gente montar o Media Kit, a nossa última parte aqui dessa apresentação? Não adianta a gente só pensar no texto, a gente precisa traduzi-los num formato específico. Então, ele pode ser, como eu disse, uma apresentação de PowerPoint, pode ser um PDF que você envia, pode ser um item impresso que você entrega diretamente, pode ser usado fragmentado em postagens de redes sociais. Então, ou seja, essa proposta ela tem que ser trabalhada nos diversos canais que você vai usar para contactar os seus potenciais anunciantes. Então, a gente tem esse elemento de marketing, que é o Media Kit. E o que é isso, né? Ele é um material informativo e promocional que apresenta de forma clara e convincente os benefícios de anunciar na sua plataforma. O objetivo é fornecer aos potenciais clientes uma visão abrangente do valor que o seu guia portal pode oferecer, ajudando-os a tomar decisões informadas sobre os seus investimentos em marketing digital. Ou seja, é a materialização da sua proposta de valor. E as informações essenciais que esse Media Kit deve conter? Então, informações sobre o site. Então, uma breve descrição do seu guia ou portal. O perfil do público-alvo, dados demográficos e até psicográficos que destacam a segmentação da sua audiência. Estatísticas e resultados, dados como número de visitantes, tempo de permanência no site, taxa de conversão, entre outras métricas que são importantes para quem quer tomar uma decisão. Planos e preços. Então, aqui é a hora de não só falar do valor, mas também falar do preço, de quanto custa anunciar no seu site. Detalhes sobre os pacotes de anúncios disponíveis é algo fundamental para ter ali. Esse negócio de preço em box não funciona. Você precisa ter uma proposta clara e objetiva para conversar com seus anunciantes em potencial. Depoimentos e casos de sucesso. Então, incluir alguns depoimentos, algumas frases ali de quem é cliente, ajuda nesse processo de tomada de decisão pelo seu anunciante em potencial. Dentro do design e estrutura de documento, a gente, de novo, eu acabei de falar do formato. Então, começar criando com um PowerPoint favorece essa visualização em telas. Então, quem recebeu por e-mail, quem está no computador, um PowerPoint, ele se adapta nessa tela e você consegue trabalhar os elementos de design com mais propriedade. Já criar com Word, você vai favorecer modelos impressos. Então, você consegue imprimir e entregar durante uma reunião, entre outros fatores. Utilizar softwares online, como o canva.com, por exemplo, você consegue facilmente pegar modelos prontos para redes sociais, seja para um story do Instagram, ou mesmo uma postagem mais quadrada para o feed, ou mesmo para um feed de LinkedIn, por exemplo, que você pode e deve utilizar para atacar os seus contatos mais B2B, né, os tomadores de decisão. Então, ou seja, saber qual informação colocar em qual formato, em qual plataforma, também ajuda bastante. A gente preparou um modelinho de PowerPoint que a gente vai publicar lá para download no blog post do webinar na segunda-feira, que vocês vão poder utilizar. É o mesmo modelinho que eu estou utilizando aqui.
Então, ele já parte de um layout profissional. Então, o design do Media Kit deve ser limpo, atraente e fácil de entender. Então, não é hora de encher linguiça, é hora de ser conciso, consistente e passar a mensagem exata para o seu anunciante em potencial. E ele precisa ter também elementos visuais. Então, usar gráficos, tabelas, imagens de alta qualidade torna o documento mais atraente. E, como eu disse, clareza e objetividade. Nada de encher linguiça. Cada sessão deve ser clara e direta, com chamadas para ação bem definidas. Vou passar aqui, antes de abrir para as perguntas, vou mostrar aqui o meu PDF. Bom, então a gente tem aqui algo genérico. Esse template aqui vocês podem usar, substituir as imagens, mudar o texto, colocar o logotipo de vocês. É apenas um exemplo, algo inicial que vocês podem encontrar. O próprio Canva vai dar inúmeras opções de templates de apresentações de PowerPoint. Vocês podem escolher alguma que já esteja mais próximo do layout ou do formato da paleta de cores que vocês utilizam para diminuir esse trabalho de vocês. Fiquem à vontade para fazer essa escolha. Então, a gente começa aqui com algumas frases de efeito, como sua marca em destaque, ou seja, traz essa persuasão para conquistar o anunciante em potencial. E fala sobre o que veio, é a proposta de marketing do Guia Saúde Mais. Eu criei aqui esse Saúde Mais como nosso guia de exemplo aqui fictício para o nosso exemplo. Então, seja Saúde Mais e aumente sua visibilidade digital. Porque um guia, um portal se trata disso, de aumentar a visibilidade para conquistar mais clientes. Sobre o site de vocês, então vocês vão criar essa história, né? Já dão um resuminho sobre o que veio, sobre alguns poucos dados demográficos, sobre a audiência, sobre o que vocês oferecem e como vocês trabalham. De novo, fornecendo dados, é aquela coisa, não é apenas promessas, mas fornecer dados reais do site de vocês. De novo, como a Apollo comentou assim, para um site começando com pouco tráfego ou com poucos seguidores, compensa exibir isso aí? Vocês podem, talvez, num primeiro momento, omitir essas informações e apenas citar a presença ou citar o crescimento em porcentagem, que não envolve números diretos, né? Também é uma estratégia para utilizar. Mas é sempre bom a gente pontuar toda a abrangência que o guia tem. Então, a gente coloca aqui, né, visitantes mensais, seguidores de redes sociais, a presença de um aplicativo. De novo, aqui no texto, a gente fala sobre o nicho e a atuação geográfica, que ajuda a fixar no anunciante qual é o alvo que ele vai estar atacando também. Então, de novo, aumente a exposição da sua marca. Essa é a promessa. Tem muitos donos de guias e portais que gostam de colocar, né, sua página no topo do Google. Apesar disso acabar acontecendo ao longo do tempo, não é uma promessa viável. Há 15 anos atrás seria, hoje já não é. O Google tem um mecanismo muito sofisticado de ranqueamento e entrega de resultados que não depende somente do seu SEO, das suas otimizações, são vários outros fatores. Então, o que a gente trabalha e que a gente consegue entregar com 100% de certeza com o Guia Portal é o aumento da exposição da marca. Então, seja visto, venda mais. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, partindo dessa premissa básica de marketing geral, vocês conseguem trabalhar isso no discurso sem fazer uma promessa furada. Então, trabalhar esses pontos de persuasão no texto ao longo dos slides é fundamental também. E aí você vai falar que vocês exploram diferentes canais. Aqui, no nosso caso, a gente está colocando aqui um destaque para o aplicativo. E aí a gente volta para as questões no site. Por que se juntar à Saúde Mais? Porque ele tem um foco na saúde. Então, você está, de novo, falando qual que é a sua segmentação, os resultados reais. Então, onde você conecta demanda e oferta, e tudo num só lugar. Então, os perfis detalhados dos profissionais, com avaliações, etc., está tudo ali. Então, vocês colocam essa informação na apresentação de vocês. E aqui, como eu falei, com um gráfico, a gente pegou um gráfico simples, mas vocês podem trabalhar diversos gráficos de diferentes maneiras para mostrar a audiência. E como vocês pegam esse dado de audiência?
O próprio Google Analytics ele traz esses resultados de demografia, seja por gênero, seja por idade, seja por localização geográfica. Então, vocês devem utilizar, principalmente o Google Analytics, para trazer esses dados para a apresentação de vocês. Além, obviamente, do tráfego, entre outras métricas de marketing. Cite que vocês estão nas redes, porque assim, as redes sociais não são inimigas dos guias, uma não se sobrepõe à outra. Uma grande vantagem dos guias sobre as redes sociais é exatamente isso, a capacidade de estar em um nicho com informações segmentadas e categorizadas. É muito mais fácil uma pessoa filtrar por um profissional específico dentro de uma categoria num guia do que procurar aleatoriamente nas redes. Então, utilize as redes como aliadas do projeto de vocês. De novo, coloquei aqui, né, a questão do nosso aplicativo e faz essa vantagem, né? Traz o aplicativo como uma vantagem. E aí a gente entra, né, depois de falar sobre todo o processo, né, sobre todo o projeto, a gente começa a falar sobre anunciar. Então, ou seja, onde a gente parte o nosso discurso para chamar para vendas. Então, aqui um slide básico, né, de por onde começar. Conheça e assine um dos nossos pacotes, divulgue sua marca e nós levamos você para a audiência certa. Esse é o resuminho do que acontece ao anunciar no site de vocês. Aqui uma visão geral do que o site oferece, então aí vocês vão fazer de acordo com o projeto de vocês. Então, anúncios, banners, ofertas, classificados, eventos, serviços especiais, caso vocês ofereçam serviços adicionais, muito simples de fazer também. E aí entra a parte dos módulos em específico, porque quem está conhecendo um projeto, conhece por cima, não vai conseguir ter uma visão detalhada de cada uma das coisas que ela pode encontrar no seu site. Então, vamos falar sobre anúncios. Aqui eu coloquei apenas uma questão né, da parte de precificação e o que contém em cada nível de anúncio, mas vocês podem trabalhar e devem também com a página de detalhes de uma empresa. Pode ser uma empresa real ou uma fictícia que vocês montam apenas para ilustrar o material de vocês. Mas é importante dar essas informações a mais. Então, ou seja, escolher entre anúncios com mais recursos e fornecer mais detalhes sobre essas empresas, informar que anúncios, né, premium, né, aqueles que custam mais, eles vão ter melhor posicionamento nos resultados, além de serem exibidos como destaque em várias áreas do portal. E a mesma coisa para as ofertas e promoções, lembrar que as empresas podem, né, que quando elas anunciam, elas podem colocar promoções que ajudam a atrair mais clientes para o negócio delas. Os classificados, então, se elas quiserem apenas anunciar alguma coisa que elas têm para vender, elas têm essa possibilidade também. Elas podem divulgar eventos, tem os banners, então, ou seja, independente de ela ter o interesse apenas num determinado segmento, elas podem estar ali apenas como banners de propaganda no site de vocês, refinado por categorias ou por páginas globais do site. Elas podem também publicar artigos, então, a nossa audiência, aqui no caso, né, a audiência que busca o portal Saúde Mais, procuram especialista. Então, publique anúncios que aumentem a sua credibilidade. Então, as pessoas estão divulgando esses conteúdos ficam associados com a página de anúncio, garantindo que essa experiência profissional acabe se traduzindo também em cliques para a aquisição de novos anunciantes. Se vocês oferecem outros serviços, vocês devem colocar isso também na sua proposta, para que eles não entendam que é apenas um site que oferece aquela pagininha. Vocês precisam falar sobre aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês podem oferecer a mais. Seja, né, o patrocínio em lista de e-mail, seja a divulgação, né, de anunciantes premium nas suas redes sociais, enfim, tudo que vocês fazem a mais podem colocar aqui. E aí partam para a parte de preços mesmo. Então, vocês falam que o investimento é pequeno, mas o resultado é gigante. Então, são diferentes opções de planos e preços para os mais variados produtos oferecidos pelo portal. Então, conheça os principais ou nos peça uma proposta personalizada. Porque com o novo construtor de pacotes do Directory, você consegue construir pacotes de anúncios personalizados para cada anunciante, seja por preço ou por conteúdos inclusos em cada pacote.
De novo, coloquem depoimentos. Então, vocês vão colocar ali alguns que vocês sabem que são reais e que as pessoas podem contactar essas pessoas, encontrar essas pessoas no seu guia e ter esse feedback real. Também é importante colocar informações sobre vocês, porque eles não estão apenas, as pessoas não gostam apenas de trabalhar com automatizado, com robozinho. Se mostrar, colocar a sua carinha ali é importante. Se o time de vocês é apenas vocês, podem colocar, fazer esse destaque também. Não é preciso, é uma questão só de adaptar o texto e a linguagem e continuar com essa persuasão. Podem falar sobre vocês, sobre a história de vocês, sobre a dedicação que vocês têm com esse projeto, para trazer essa personalidade para a apresentação. E, obviamente, as informações de contato. É fundamental que isso exista, porque a gente nunca sabe aonde o material de divulgação vai parar. Porque né, o boca a boca também acontece aqui. Alguém recebe isso aqui e passa para outro, e por aí vai. Então, basicamente, esses são os slides. A gente tem também uma apresentação genérica em inglês, né? Essa que foi baixada do Canva, que a gente também vai disponibilizar para download lá no nosso site. Bom, essa é a apresentação de hoje que eu tinha. Felipe, Gabriel, seus comentários sobre esse tema, dúvidas recorrentes de clientes sobre isso. Tem algumas considerações aqui do pessoal. Não, acho que ficou bem claro o que é a proposta de valor, né? E você tentar se diferenciar do seu serviço. A gente sempre comenta aí com os usuários que o eDirect ele funciona bem quando você tem um site de nicho, né? Não quando você quer abranger muitas coisas, né? Não, foca no seu nicho, na sua praça, e aí você vai entender melhor os seus concorrentes e como fazer uma proposta de valor adequada, né? Para o valor que você está cobrando e com as ofertas que você coloca aí no mercado. Legal, é exatamente isso. A gente tem duas perguntas aqui. O Marcelo perguntou se a gente tem algum nicho de farmácia para eu ver. Olha, eu não vi nenhum site específico para farmácia ainda hoje. E olha que estou há 9 anos aqui no Directory. A gente tem alguns clientes, no geral, aí de saúde e bem-estar, alguns guias médicos, né? Mas aí com todas as especialidades médicas, mas específico para farmácias a gente não tem nenhum. Eu não vi nenhum. Fica aí a possibilidade de abrir esse nicho e trabalhar com ele, que é exatamente a resposta que eu ia dar para a Paola. A Paola perguntou aqui, mais alguma dica de como criar proposta de valor para sites que estão se lançando no mercado do zero, já que os mesmos ainda não têm dados e resultados concretos para demonstrar? É exatamente isso, é a criação de um que a gente chama, né, de oceano azul. Eu conheço o projeto da Paola, eu sei que é um projeto de nicho específico para uma determinada parcela que envolve tanto a linguagem como a geografia. Então, isso já é um fator fundamental. Então, você sair na frente como o primeiro site a agregar esse tipo de oferta e demanda é um dos fatores principais, né? Então, mostrar que é uma iniciativa, que é uma construção conjunta, onde todos vão colaborar para esse projeto, é um dos pontos que a gente consegue agregar ali. Então, de novo, tudo isso também envolve a questão de precificação no futuro. Então, é uma aposta que eles fazem para estar num nicho específico. Então, vai variar também da sua capacidade de fazer o marketing desse site, de conseguir, de novo, né, criar o tráfego para que esse tráfego justifique o investimento que os anunciantes em potenciais vão utilizar. Ela colocou, acho que a Audrey colocou aqui uma pergunta, Paula, como você tem números ainda, pode buscar estatísticas de consumo, né? Exemplo, número de pessoas que usam a internet para buscar o serviço X, número de usuários que usam aplicativos para compra de serviços. Sim, são esses dados genéricos, né, que ajudam a embasar qualquer discurso de vendas. Mas até indo um pouquinho mais à frente, Audrey, a gente consegue colocar isso focado para guias e portais. Então, mesmo usando o Google, o planejador de palavras do Google AdWords, ele vai te dar especificamente para uma região ou para uma cidade
o número de pessoas que buscam por determinados serviços. Então, pegando lá o exemplo a pergunta do Marcelo, farmácias. Se você jogar nesse planejador de palavras do Google AdWords, você consegue ver quantas pessoas estão buscando farmácias em São Paulo, por exemplo. Você vai ver que tem um volume de X buscas mensais. 5 mil, 15 mil, 1 milhão de buscas por mês, não sei. Estou chutando um número. Então, a partir de dados reais fornecidos pelo Google, você consegue colocar esses dados específicos. Então, não apenas falar, né, que hoje em dia mais metade das pessoas buscam produtos e serviços pelo celular, enfim. É você sair do genérico, aquele discurso que todo mundo já ouviu, mas trazer, né, e complementar esse discurso com dados reais, de acordo com a sua atuação. Então, combinando essas três perguntas, a gente consegue criar uma apresentação e falar que todo dia ou todo mês 450 mil pessoas buscam sobre farmácias online no estado de São Paulo. Então, você trazendo esse universo, você consegue mostrar para o anunciante que você está por dentro do assunto, que você é uma opção confiável e que estar no seu site, que está presente nesse nicho, é um diferencial para aumento de visibilidade, algo que é importante para o mix de marketing deles, porque assim, nenhuma empresa vai anunciar somente com vocês. Vocês são uma opção dentre as várias possíveis, mas o seu nicho, o seu projeto entrega recursos únicos e exclusivos que vão ajudá-los nessa visibilidade. A Paola perguntou aqui também, fico em dúvida se consigo atrair usuários com meu site populado somente com os dados básicos dos anunciantes. Esse é o ponto de partida. E aí vem a questão de você oferecer os testes gratuitos, seja ele por um mês ou por 3 meses, por exemplo, que acaba permitindo que as pessoas coloquem mais dados, você vai estar chamando essas pessoas para enriquecer o seu portal, além de ter um foco também da avaliação das empresas. Então, quem, né, conhece aquelas produtos, aqueles prestadores de serviços, é algo que eles podem colocar também para fazer as avaliações. Então, não apenas chamar as empresas e os profissionais responsáveis por aquele anúncio a completarem o seu perfil, mas também usuários, né, que são clientes dessas pessoas, a fazerem a sua contribuição ali. E esse é um discurso que também pode e deve ser colocado no discurso de vendas, como eu passei ali também. Então, avaliações dos usuários que mostram que essa empresa, esse profissional é confiável, é algo útil e fundamental para a geração de conteúdo pelo usuário. Bom, mais dúvidas? Ainda temos alguns minutinhos ainda para hoje. Bom, acredito que seja isso. Então, novamente, vocês podem, né, e devem colocar essas informações não só, né, do discurso de vendas, né, mas da proposta de valor, também nas páginas do site de vocês. Então, vai lá na página de Anuncie Conosco e coloca essas frases. A gente tem diversos widgets ali visuais, com ícones, com texto ou com imagens, que vocês podem e devem trabalhar esses conteúdos de persuasão. Vocês podem até criar uma página personalizada no site de vocês, onde vocês colocam esse PDF ou trabalham visualmente esse discurso e colocar, né, linkar essa página, desde a página de Anuncie Conosco, usando aquele lado chamada para ação, que você coloca ali uma frase sobre, veja como o fulano de tal aumentou sua presença, ou como conseguiu mais clientes utilizando o nosso guia, e joga ela para um estudo de caso. A gente falou isso no webinar passado, está lá no nosso blog, vocês podem conferir. Mas, enfim, as possibilidades são diversas de trabalhar fragmentado essa proposta de valor nas páginas, além de ter, obviamente, esse material para envio dos potenciais anunciantes. Acho que a última pergunta aqui faz sentido, então, lançar o site para usuários e anunciantes simultaneamente? A ideia é que, principalmente, ele seja lançado para os anunciantes primeiro, no sentido de você construir o seu conteúdo, ou seja, as empresas, os eventos,
no momento inicial de testes, até para vocês conseguirem receber algum feedback desses anunciantes. Senti falta disso, senti dificuldade em tal ponto. Então, vocês melhorarem esse projeto. Mas sim, em paralelo, mas não muito espaçado, fazer essa busca de usuários, porque é isso que vai justificar o anúncio lá na frente. Então, assim, no caso da Paula especificamente, que é, né, um B2C, né, um business to customer, então, pessoas procurando empresas e prestadores, você precisa ter essas duas estratégias. Não tem como fazer só uma e deixar de cuidar da outra. Então, conseguir ter essa atração e utilizar esses próprios clientes beta, né, no início, para atrair mais testes, mais usuários, é fundamental para que as duas coisas caminhem juntas. Mas, inicialmente, a gente constrói o conteúdo que é os anunciantes. Então, trabalhar com eles no primeiro momento é fundamental para que você tenha não só o conteúdo, mas um conteúdo relevante e diferenciado de qualquer possível concorrência que vocês tenham. Mais alguma outra dica, Gabriel, de sites para a gente utilizar para fazer logotipos, ou trabalhar os materiais? Você que é o nosso craque aí no Sim, a design. gente usa bastante o Canva, né? E eu uso bastante o Flat Icon, que é esse aqui, para criar alguns ícones personalizados. Por exemplo, se você quiser criar um ícone para representar uma categoria, por exemplo, você só simplesmente digita lá, por exemplo, uma categoria que a gente está falando de saúde, né? Você pode digitar lá, por exemplo, beleza, ou saúde, ou remédios, ou perfume, e ele vai te dar um íconezinho que você pode salvar e colocar direto no seu site para representar um ícone de categoria, por exemplo. É bem tranquilo de usar. E o Unsplash, né, que a gente sempre usa para pegar imagens também, unsplash.com, que você tem imagens de alta qualidade gratuitas para poder usar no seu site. Maravilha. Bom, acredito que hoje então é por isso. Então, encerrado aqui para as perguntas. Então, visitem o nosso site, se inscrevam para os próximos eventos. Lembrando que o próximo é sobre os banners do eDirectory, então a gente também ajuda a entender melhor o funcionamento desse módulo e como aproveitá-lo para conseguir mais anunciantes e também mais receitas adicionais para o projeto de vocês. Então, a todos, o meu muito obrigado por separarem mais um pedacinho do dia de vocês para aprender um pouco mais e aprimorarem o seu projeto. Felipe e Gabriel, muito obrigado também pela Obrigado. presença, pela contribuição. Nos vemos daqui 15 dias com mais um webinar do eDirectory Brasil. Muito obrigado e bom final de Até semana. mais.